Beleza? Sejam todos bem-vindos. Bom dia. O tema dessas duas aulas será propriedades mecânicas dos materiais, tá? Diferentemente de boa parte do conteúdo das ciências dos materiais, essa parte que vai ser ministrada hoje, no nosso próximo encontro, ela avalia como o material se comporta do ponto de vista macroscópico, tá? Basicamente, nós ensaiamos corpos de prova ou pedaços de sólidos compostos de determinados materiais. A mais famoso teste ou ensaio que nós vamos apresentar hoje é o ensaio de tração. O ensaio de tração tem como objetivo, basicamente, obter algumas propriedades macroscópicas desses materiais. Então, a abordagem que nós vamos dar hoje e na próxima aula será uma abordagem fenomenológica, tá? Nós vamos observar o fenômeno, avaliar como o material se comporta e, a partir daí, definir algumas propriedades que serão ou são importantes na análise de materiais e de estruturas, tá? O primeiro conteúdo, ele pode ser motivado ou pode ser introduzido a partir da famosa lei de Hooke, tá? Que é aquela lei de Hooke básica que é apresentada na física newtoniana, que relaciona alongamento de mola com força aplicada a essa mola, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um quadro que eu tenho aqui no meu escritório. Ainda não apareceu para vocês, está escuro, não tá? Está carregando. Deixa eu ver se tem alguma coisa ativa aqui. Tem. Então é isso. Travou, mas a miniatura está funcionando. Pronto. Estão todos vendo o quadro? Sim. Beleza. Sim. Então, tal como eu Ok. instruí no começo da aula, por favor, mantenham os microfones em mute e sintam-se à vontade, a qualquer momento, de intervir, tirar dúvidas. Aí, nesse momento das dúvidas, vocês tiram o microfone do mute, tá? E falam, tá bom? Se tiver algum barulho, alguma intervenção externa, não atrapalhe. Beleza. A famosa lei de Hooke, ela se aplica a molas, tá? A lei de Hooke, basicamente, relaciona a força aplicada ao alongamento apresentado pela mola, tá? Então, se formos traçar um gráfico que relaciona alongamento apresentado pela mola com a força aplicada na mola, o Hooke observou que, além de haver uma proporcionalidade entre essa força aplicada e o alongamento, essa proporcionalidade ela é linear. Tá? Ela é linear. Com isso, nós podemos caracterizar o comportamento da mola quando sujeita a uma força axial por meio de uma constante denominada constante de mola, que relaciona força com alongamento. Tá?
essa constante da mola seria basicamente a tangente desse ângulo aqui. Ok? Então, à medida que eu aumento a força aplicada, eu aumento proporcionalmente, de forma linearmente proporcional, o alongamento sofrido pela mola. Tá? Essa constante de mola é uma medida da rigidez da mola. O que é que isso significa? A análise de rigidez, ela seria mais natural quando feita dessa forma aqui, dividindo a força aplicada pela constante de mola. Quanto maior essa constante, mais rígida é a mola. E o que é que significa rigidez? Significa que, quando da atuação de uma determinada força, quanto maior a rigidez, menor será o alongamento que surge ali na nossa mola. Então, se eu tiver duas molas com diferentes características, seja elas geométricas ou do próprio material que você utiliza para confeccionar a mola, seja ele um alumínio ou um aço, quanto maior essa constante, menos sujeita à deformação ou alongamento, né, estará a mola quando nós aplicamos uma determinada força. Tá? O conceito inverso à rigidez seria a flexibilidade. A flexibilidade seria basicamente o inverso da rigidez. Tá? Quanto menor a constante de mola, mais flexível é a mola. Ou seja, para uma determinada força, você vai ter uma mola que seria mais flexível, sujeita a um maior alongamento, tá? Ou uma maior deformação. Então, essa constante aqui caracteriza o comportamento da nossa mola no que diz respeito à rigidez ou flexibilidade. Tá? No entanto, a lei de Hooke, clássica da física newtoniana, aplicada a molas, ela não caracteriza o material, mas um elemento, né, que nós podemos também interpretar dessa forma, um elemento estrutural, tá? que apresenta uma determinada geometria e é confeccionado com um determinado material. Então, tanto a geometria como o material que é utilizado na confecção da mola interferem nesse comportamento, interferem nessa constante de mola. Tá? O nosso objetivo aqui não seria caracterizar um elemento estrutural, mas sim o material. Tá? E como pode ser feito isso? Isso pode ser feito a partir de um ensaio onde se aplica uma situação semelhante a essa, que é uma carga ao longo de uma única direção e um elementozinho de barra. Quando nós utilizamos a terminologia barra, é que uma dimensão prepondera sobre as outras. E geralmente esse elemento de barra seria um cilindro. Tá? Então me permita apagar. Acabei de desenhar aqui. No famoso ensaio, ou mais famoso teste de caracterização mecânica de um material, geralmente a parte útil do teu corpo de prova, que é aquele objeto que vai ser levado ao ensaio, ele apresenta geralmente, mas não necessariamente, ele apresenta uma geometria cilíndrica, tá? Seria um elementozinho de barra. Por quê? Porque essa dimensão daqui, que é de comprimento, seria o comprimento do nosso elementozinho de barra, prepondera sobre a outra dimensão que define a largura do nosso objeto, que seria o seu diâmetro.
Perceba que eu estou fazendo questão aqui de colocar um índice zero. Por quê? Porque essas seriam as dimensões apresentadas pelo nosso objeto, corpo de prova, antes de aplicar qualquer carregamento ou qualquer força. Tá? Carregamento seria uma força externa aplicada ao objeto. Tá? Enfim, então essas seriam as dimensões antes de aplicação de qualquer carregamento ou força. Ou seja, seria o nosso corpo de prova na configuração inicial, por isso o índice zero, ou indeformada. Porque todo e qualquer material ou sólido, quando sujeito a uma força ou carregamento, ele se deforma, ele muda a forma. Tá? No caso do famoso ensaio de tração, você vai impor a esse cilindro, né, uma força ao longo do seu eixo, né, que corre aqui ao longo da nossa maior dimensão. Tá? Logo, teremos aqui um elemento sujeito a uma força axial. Tá? E dessa forma, nós vamos promover uma determinada deformação ou mudança de dimensões nesse objeto. Tá? Vamos assumir, a priori, que ele seja feito de um único material, seja ele um aço, um alumínio, uma madeira, uma cerâmica, um polímero e assim por diante. Tá? Quando o sujeito a esse estado de força, né, uniaxial, esse cilindro ele se alonga, e ao mesmo tempo, ou seja, passa a ter um comprimento maior do que o inicial, vou chamar aqui de LF, tá? E o seu diâmetro também muda, tá? Vou chamar aqui de DF. DF. Quando uma peça com essa geometria cilíndrica está sujeita a uma carga axial, que é a carga promovida no famoso ensaio de tração, que daqui a pouco eu vou exibir aí, mostrar um vídeo para vocês sobre o ensaio de tração. Essa peça se alonga, aumenta de comprimento e, ao mesmo tempo, encurta o seu diâmetro. Esse fenômeno nós costumamos denominá-lo de efeito Poisson, que foi estudado inicialmente por Poisson, que seria a tendência do material manter o seu volume, embora ele não mantenha. Tá? Na verdade, ele ganha volume. Mas, pelo menos assim, ele tenta compensar na lateral, ou no seu diâmetro, na diminuição do seu diâmetro, o que ele ganha de comprimento, mas não compensa totalmente. Tá? Mas há essa tendência de manter o volume. Tá? E com isso, quando eu aplico uma tração, alongando essa peça cilíndrica, eu tenho um encurtamento no diâmetro. Tá? Se ao invés de uma tração, eu promovesse uma compressão, eu teria um encurtamento na direção longitudinal e um alargamento na direção transversal, ou eu teria um acréscimo aqui no diâmetro da peça. Tá? Ou seja, essa tendência do material manter o seu volume. Tá? Nós denominamos isso de efeito Poisson. Ok?
Assim como nós fizemos para a mola, eu posso traçar um gráfico que relaciona força com alongamento, tá? Eu posso traçar um gráfico que relaciona força com alongamento. Só que, diferentemente da mola, supondo que nós temos aqui um metal, tá? Um metal. Esse gráfico geralmente apresenta o seguinte comportamento. Ou esse cilindro feito de metal, quando sujeito a essa carga axial, apresenta o seguinte comportamento. Inicialmente, tal como ocorre com a mola, eu tenho uma proporção linear entre força e alongamento. Tá? E alongamento. Esse alongamento aqui, nós podemos denominá-lo de DL, ΔL. ΔL seria o comprimento final apresentado pelo nosso cilindro menos o comprimento inicial. Tá? Então, inicialmente, eu tenho uma proporcionalidade linear entre força e alongamento. Até um ponto que nós denominamos de limite de proporcionalidade. Tá? Onde há essa proporção linear entre força e alongamento. Eu tenho aqui um acréscimo de força com alongamento, onde deixamos de ter essa proporcionalidade linear entre força e alongamento, mas ainda o meu cilindro apresenta um comportamento que nós denominamos de comportamento elástico. O que seria o comportamento elástico? Seria aquele comportamento em que, uma vez retirado o carregamento, ou a força axial aqui aplicada, o cilindro volta à sua configuração inicial, tal como ocorre com a mola. Tá? Ele volta à configuração inicial. Então, nós dizemos que quando ele apresenta essa capacidade de voltar à sua configuração inicial, né, aquela configuração que ele apresentava, o cilindro, antes da aplicação da força, ele ainda apresenta o que nós chamamos de comportamento elástico. Tá? Comportamento elástico. Que seria essa capacidade de voltar à sua configuração inicial. Mas isso ocorre até um determinado ponto, muito próximo desse limite de proporcionalidade para os metais. Tá? Para os metais. Então, embora não mais ocorra aí uma relação, uma proporcionalidade linear entre força e alongamento, nós vamos ter um pequeno trecho onde não vai haver mais essa proporcionalidade linear, mas o corpo de prova, o cilindro, ainda apresenta um comportamento elástico. Ou seja, retirada a força, ΔL zero, tá? Seria a diferença entre o comprimento final apresentado pela peça e o seu comprimento inicial. Então, esse ponto aqui nós chamamos de limite elástico. Ok? Limite elástico. Eu corro mais um pouco aqui. E no caso dos metais, existe, né, para alguns deles, um valor de força onde haverá um acréscimo de alongamento, sem que ocorra um acréscimo de força. Esse fenômeno nós denominamos de escoamento. Tá? Escoamento. Onde há um patamar aqui, né? Para força constante, vai haver aí um acréscimo de alongamento, tá? De alongamento. A partir de um determinado ponto, esse ponto aqui, onde ocorre, né, esse fenômeno, onde a partir
dele ocorre esse fenômeno, que é o fenômeno do escoamento, nós denominamos aqui ou podemos denominar de força de escoamento, tá? Força associada ao fenômeno de escoamento, tá? Força de escoamento. Uma vez ocorrendo esse fenômeno, a partir de um determinado momento, o material apresenta ou passa a apresentar um acréscimo na sua capacidade de absorver essa força. Esse trecho, onde há esse acréscimo de capacidade do nosso corpo de prova, né, de suportar a forças atuantes, nós chamamos de entroamento, no caso dos metais, ou endurecimento. Até atingir um valor máximo, né, que nós podemos denominar de força de resistência. Tá? Força de resistência. Seria a resistência máxima apresentada pelo nosso corpo de prova. A partir dela, vai haver um decaimento e, finalmente, uma ruptura da seção transversal do nosso corpo de prova, que é quando há uma separação do corpo de prova, né, em duas partes, né? Aqui nós temos a ruptura. Okay? Esse seria o comportamento de um corpo de prova, de um metal em geral, tá? De um metal em geral. Nesse trecho inicial, até o limite de proporcionalidade, o nosso corpo de prova satisfaz a famosa lei de Hooke, onde há uma constante aqui que associa força com alongamento. Onde essa constante, assim como acontece para a mola, define a rigidez do nosso corpo de prova. Quanto maior essa constante, mais rígido é o nosso corpo de prova, tá? Mais fácil observar isso, né? Fazendo ΔL igual a F sobre K, tá? Então, quanto maior essa constante, mais rígido é o nosso corpo de prova. Ou seja, se eu tiver dois corpos de prova sendo ensaiados, né, dessa forma, né, quando nós temos aqui aplicado uma força axial, se temos dois corpos de prova, aquele que apresentar uma maior constante, ou seja, essa constante aqui seria igual à tangente desse ângulo, ou seja, aquele que apresentar uma maior inclinação desse trecho inicial seria aquele corpo de prova que apresenta maior rigidez. Ou seja, se eu tiver a mesma força aplicada a dois corpos de prova e um deles apresentar uma maior constante K, esse que apresenta a maior constante K vai apresentar um menor alongamento, porque ele é mais rígido, tá? Ele é mais rígido. Então, essa constante K define a rigidez desse corpo de prova, tá? Cilíndrico, ok? Quanto maior essa constante, mais rígido é o nosso corpo de prova, menos sujeito ele estará a mudanças de forma ou a deformação promovida pela atuação dessa força F. Tá bom? Fique à vontade para tirar qualquer dúvida, tá? Ou promover qualquer esclarecimento aqui durante essa apresentação. Tá? Então, para um corpo de prova metálico, nós, através do ensaio de tração, podemos obter, por meio desse ensaio, essa constante que define o quanto rígido é o nosso corpo de prova ou quanto flexível. Porque quanto menor K,
mais flexível vai ser o nosso corpo de prova. A flexibilidade é uma propriedade inversa aí da rigidez, tá? Então, quanto menor K, mais flexível, né? Mais deformação vai apresentar esse corpo de prova. Então, desse ensaio, nós tiramos aqui essa propriedade. Né? Se nós temos uma máquina, que é a máquina que promove esse ensaio de tração. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo ilustrando esse ensaio de tração. Uma máquina que nos permite aplicar essa força e nos fornece o valor da força aplicada e o alongamento, por meio desse gráfico que relaciona força com alongamento, nós somos capazes de avaliar K, que define a rigidez ou flexibilidade do corpo de prova, o limite de proporcionalidade, que seria até qual valor da força, né? Até qual valor da força vale essa relação linear entre força e alongamento, ou seja, vale a lei de Hooke, tá? Para o nosso corpo de prova. Por meio desse ensaio, a priori, também teríamos condições de definir esse limite de elasticidade. No entanto, para defini-lo, a partir de um ensaio, eu precisaria aplicar a força e retirá-la, aplicar, retirar, aplicar e retirar, até aquele momento que observamos que a peça não mais volta à sua configuração inicial, ou seja, deixou de apresentar um comportamento elástico. Então, para obter esse limite de elasticidade, aí você vai ter um maior trabalho, né? Que você precisa desse ciclo aí de carregamento e descarregamento, né? Para observar a partir de que ponto o teu corpo de prova não mais volta à configuração inicial. Então, há recomendações de norma que nos permitem obter o que nós chamamos de limite elástico aparente, tá? Aparente, onde um desses limites elásticos aparentes é aquele em que a reta que tangencia o ponto apresenta a metade da inclinação, 50% a menos de inclinação de K, tá? Seria uma forma de obter esse limite elástico aparente, o que nos dispensaria de promover esse ciclo de carregamento e descarregamento para obter esse valor, tá? Mas, enfim, é um ponto que se encontra nessa curva que relaciona força com alongamento. Nós temos essa força que é associada, né, ao início desse fenômeno de escoamento. Aí sim nós podemos observá-la. Que força seria essa? Essa força associada à resistência do nosso corpo de prova, que também é observável, além daquela associada à ruptura, tá? Então, por meio desse gráfico, a gente tem a oportunidade de obter várias propriedades do nosso corpo de prova, tá? Só que ele tem um problema, esse gráfico. Ele caracteriza o corpo de prova. Ele não caracteriza o material que é feito o corpo de prova. Com o intuito de caracterizar o material que é feito o corpo de prova, ao invés de utilizarmos força, nós utilizamos uma definição, né? Geralmente associada a ela uma letra grega, que seria a definição de tensão. Tensão axial ou longitudinal seria essa força axial aplicada sobre a área inicial, tá? A área inicial seria basicamente a área de um círculo, né? De diâmetro d0, ok? Então, quando eu defino tensão, eu estou pegando força por unidade de área, tá? Força por unidade de área, ok? Além de definir tensão, com o intuito de obter uma curva que caracteriza o material e não o corpo de prova, nós definimos também, né? Nós utilizamos para tensão a letra grega sigma. Nós definimos também deformação,
usando a letra grega epsilon, tá? A deformação, ela é definida como sendo o alongamento sobre o comprimento inicial, certo? LF menos L0 sobre L0. Logo, se ao invés de produzirmos a curva, né, ou o gráfico, força em função do alongamento, se ao invés disso nós construímos um gráfico de tensão versus deformação, nós vamos enxergar um gráfico bastante semelhante a isso. Só que aqui eu teria uma tensão associada ao escoamento, né? Uma tensão associada ao escoamento. Uma tensão de resistência, que seria a tensão máxima, a que o material, o corpo de prova estaria sujeito. E uma tensão de ruptura, tá? Aqui, ao invés de termos uma relação entre força e alongamento, que vale apenas para esse trecho inicial, onde há uma proporcionalidade linear entre tensão e deformação, eu teria uma constante E, onde essa constante E é denominada de módulo de elasticidade ou módulo Young, tá? Módulo Young. E nessa relação inversa, eu teria epsilon igual a sigma sobre E, e o módulo de elasticidade do módulo Young igual a tangente desse ângulo θ. Qual é a motivação de utilizarmos tensão e deformação ao invés de força e alongamento? A ideia aqui é basicamente a seguinte, que se tivéssemos força por alongamento, e pegamos dois corpos de prova, né, com o mesmo comprimento, mas com diâmetros distintos, feitos do mesmo material, vamos usar nossa intuição, tá? Nosso sentimento físico. Nós temos dois corpos cilíndricos de mesmo comprimento e mesmo material, só que um apresenta um diâmetro maior do que o outro. Aquele que apresenta um maior diâmetro tende a exigir uma maior força axial para promover o mesmo alongamento. Certo? Então, um maior diâmetro faz com que a gente adicione ao nosso corpo de prova rigidez e também capacidade de resistir às forças atuantes. Tá? Logo, aquele gráfico força por alongamento que apresentamos inicialmente, ele é sensível às dimensões do corpo de prova. Se eu tiver o mesmo corpo de prova, um corpo de prova com o mesmo comprimento, feito do mesmo material, mas com diâmetros distintos, aquele que apresentar um maior diâmetro, ou seja, uma maior área inicial, né, onde se aplica essa força axial, aquele que apresenta uma maior área inicial ou maior diâmetro tende a apresentar uma maior rigidez e uma maior resistência. Logo, o gráfico força versus alongamento, ele seria sensível, né, a essa mudança de diâmetro ou de dimensões do corpo de prova. Tá? No entanto, ao utilizarmos tensão ao invés de força, nós estamos dividindo força pela área. Então, ao aumentar o diâmetro, para o mesmo nível de tensão, eu vou ter necessariamente um maior nível de força. Então, nós partimos da hipótese que
essa alteração de diâmetro não vai promover uma alteração nesse gráfico que não mais relaciona força com alongamento, mas tensão, que seria força por unidade de área. Então, se eu aumento a área, eu vou supor que proporcionalmente a esse aumento de área vai haver um aumento de força e eu mantenho o mesmo nível de tensão. Tá? Então, a motivação de utilizarmos o conceito de tensão ao invés de força é essa. Da alteração de diâmetro não afetar o nosso gráfico, onde temos aqui tensão ao invés de força. Agora vamos imaginar uma outra situação, em que tenhamos dois corpos de prova feitos do mesmo material e com o mesmo diâmetro, só que um corpo apresenta um comprimento inicial maior do que o outro. Se eu tenho dois corpos de prova com o mesmo diâmetro, feitos do mesmo material, mas com comprimentos distintos, quando sujeitos ao mesmo nível de força, logo o mesmo nível de tensão, porque a área não muda, né? O diâmetro é o mesmo, o corpo de prova que apresenta aquele maior comprimento, ele tende a apresentar um maior alongamento. Certo? Só usando a intuição física, tá? Sentimento físico. Aquele que apresenta o maior comprimento tende a apresentar um maior alongamento. Logo, o gráfico tensão, alongamento, se aqui eu mantivesse alongamento, ele seria sensível ao comprimento inicial do corpo de prova. No entanto, ao utilizarmos o conceito de deformação, que normaliza, né, o alongamento pelo seu comprimento inicial, nós vamos supor que o aumento de comprimento inicial do corpo de prova não vai afetar a resposta desse gráfico quando utilizamos deformação ao invés de alongamento, tá? Uma vez que a deformação, ela é, né, inversamente proporcional aqui ao meu comprimento inicial, ok? Então, se eu aumento o comprimento inicial, né, o alongamento também, o alongamento aumenta, mas proporcionalmente ao comprimento inicial do corpo de prova, tá? Nós vamos utilizar essa hipótese, que esse alongamento, ele aumenta proporcionalmente, né, ao comprimento inicial apresentado pelo corpo de prova. Logo, né, para o mesmo nível de deformação, né, para corpos de prova com diferentes comprimentos iniciais, eu vou estar aqui nessa curva tensão-deformação no mesmo ponto. No mesmo ponto. Ou seja, independentemente do comprimento inicial, para um determinado nível de tensão, eu vou ter o mesmo nível de deformação. Independentemente do comprimento inicial apresentado pelo corpo de prova. Para um determinado nível de tensão, eu tenho o mesmo nível de deformação. Mas alongamento diferente, proporcional ao comprimento inicial apresentado pelo corpo de prova. Tá? Logo, se partirmos da ideia que esse gráfico aqui, tensão-deformação, ele não varia com as dimensões iniciais do meu corpo de prova, ou seja, se tivermos aqui corpos de prova com diâmetros e comprimentos distintos, mas feitos do mesmo material, nós vamos partir da hipótese que, uma vez sendo o mesmo material, independentemente das dimensões do corpo de prova, esse gráfico aqui, tensão-deformação, vai ser o mesmo. O que aqui significa?
que esse gráfico tensão-deformação, diferentemente do gráfico força versus alongamento, que é sensível às dimensões do corpo de prova, logo, o gráfico força versus alongamento caracteriza o corpo de prova, ou seja, ele seria sensível não apenas ao material que é feito o corpo de prova, mas as dimensões do corpo de prova. O gráfico tensão-deformação, nós vamos partir da hipótese que ele será o mesmo, exatamente o mesmo, se o material for o mesmo, independentemente das dimensões do corpo de prova que é feito esse material. Certo? Que é feito, né, confeccionado utilizando esse material. Assumindo essa hipótese, o gráfico tensão-deformação não caracterizaria mais o corpo de prova, mas o material que ele é feito. Tá? O material que ele é feito. Sendo assim, o módulo de elasticidade, que define a rigidez, né, do meu gráfico aqui, né, da relação tensão-deformação, ele seria uma grandeza associada à rigidez do material. Tá? O limite de proporcionalidade seria uma característica desse material. O limite elástico também. A tensão de escoamento também. A tensão máxima, que ele pode estar sujeito também, assim como a tensão de ruptura. Tá? Então, as definições de tensão-deformação nos permitem construir um gráfico, né? Um diagrama, um famoso diagrama tensão-deformação, a partir do ensaio de tração, que caracteriza o material e não mais o corpo de prova. Tá? O corpo de prova. Porque nós vamos supor que, independentemente das dimensões do nosso corpo de prova, o diagrama tensão-deformação será exatamente o mesmo, caso esses corpos de prova sejam confeccionados com o mesmo material. Logo, o gráfico tensão-deformação nos fornece propriedades do material e não do corpo de prova. Tá? No entanto, é bom deixar bem claro, isso é uma hipótese que se aplica razoavelmente bem, né? Nas escalas em que são trabalhados os projetos de estruturas e materiais, a maior parte desses projetos. No entanto, existe aquilo que nós chamamos de efeito de tamanho. Esse efeito de tamanho, ele foi estudado por Galileu Galilei, num livro clássico dele, denominado A Fragilidade dos Gigantes, em que ele filosofa, né, sobre o quanto maior é o animal, mais frágil é esse animal. Por exemplo, ele fazia a seguinte comparação. Uma formiga, ela pode cair de uma altura 50 vezes o tamanho dela e não apresentar grandes problemas, assim, no que diz respeito à sua estrutura. Certo? Pode ser que uma perna dela não quebre, enfim, alguma articulação dela não seja fragilizada. A formiga tem essa capacidade de resistir a uma queda de 50 vezes a sua altura. Já um cavalo, se ele cai 1,5 vezes a altura dele, ele fratura uma perna. Ou pode apresentar problemas sérios ali nas suas articulações. Tá? Quando se parte para o elefante, pior ainda. Essa fragilidade, boa parte dela está associada a imperfeições. O que é que isso significa? Quanto maior o tamanho da peça ou do sólido, maior é a presença de imperfeições. Tá? Microfissuras, poros, heterogeneidades, certo? Enfim. Então, de fato, no mundo real, vamos dizer assim, né, existe esse efeito de tamanho que estaria associado à presença de imperfeições. Não sei se já foi apresentado para vocês, mas nós utilizamos na indústria hoje bastante um polímero reforçado com fibra de vidro. O reforço do polímero, que permite um ganho de rigidez, um ganho de resistência,
são fibras de vidro, que é um material que nós assumimos ser relativamente frágil. No entanto, a fibra de vidro que é utilizada no reforço desse material, apresenta um diâmetro tão pequeno, que basicamente ali eu tenho ausência de imperfeições. E essa ausência de imperfeições leva a um ganho considerável de resistência e rigidez, e resistência principalmente dessa fibra. Tá? Então, de fato, existe o que nós chamamos de efeito tamanho. E por conta disso, esse ensaio, geralmente, ele é padronizado. Né? As normas padronizam as dimensões do corpo de prova, para que alguém que faça esse ensaio aqui no Brasil possa comparar os seus resultados com outra pessoa que faz um ensaio lá no Japão, na Alemanha, tá? Desde que eles tenham utilizado a mesma norma. Aí essa norma, no ensaio de tração, não só especifica como é confeccionado o corpo de prova, mas especifica as dimensões, especifica a taxa de carregamento, ou seja, também existe um outro efeito, que é um efeito dinâmico, quando você aplica essa carga de uma só vez, certo? A resposta do material seria diferente se a taxa de aplicação dessa carga for muito alta com o tempo. Tá? A taxa em relação ao tempo for muito alta. Então, assim, esse carregamento que gera o diagrama de tensão de deformação é aquele carregamento em que a força é aplicada aos pouquinhos, tá? Certo? Nós o denominamos de quase estático, estático de parado mesmo, né? O conceito de físico associado a um objeto que está parado, estático, né? Com força resultante nula, né? E velocidade inicial nula, então ele está parado. Então, esse seria um carregamento que nós chamamos quase estático, que é o que ocorre em boa parte das estruturas, né? Esse carregamento ocorre aos pouquinhos, tá? Não promovendo aí um efeito dinâmico, né, na resposta do sólido, tá? Do sólido. Enfim, no que diz respeito ao ensaio de tração, boa parte das informações mais pertinentes a esse ensaio, que nos permite caracterizar o material, tá? O material. Essas propriedades que caracterizam o comportamento mecânico do material seriam o módulo de elasticidade, o módulo Young, que define o quanto rígido é esse material, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido. E esses níveis aqui de tensão, um deles associado ao limite de proporcionalidade, que é até onde vale a lei de Hooke, o limite elástico, que é até onde o corpo de prova, ou o material, melhor dizendo, apresenta comportamento elástico, a tensão de escoamento, que define o início desse patamar, que para o mesmo nível de tensão eu tenho um acréscimo de deformação, eu tenho aqui o fenômeno do encroamento, ou endurecimento, a tensão máxima, né? A tensão máxima e a tensão de ruptura, tá? Tem mais alguns comentários que eu vou tecer em relação ao ensaio de tração e compressão. No entanto, eu vou fazê-lo depois de exibir um vídeo que mostra como esse ensaio é realizado, tá? Professor, Opa! posso fazer uma pergunta? Com certeza, Jonas. A gente sabe que as dimensões de material, elas são sensíveis à temperatura, né? Aquela coisa lá da dilatação e tal. Perfeito. Então, a princípio, se mantido constante a temperatura até um certo limite, esses ensaios, eles dariam o mesmo resultado para diferentes temperaturas. A minha pergunta é, como é que é possível fazer esse ensaio sem que o ensaio altere a temperatura do material? Porque eu entendo que se durante o ensaio a temperatura do material mudar, alguns desses valores serão alterados, né? Teria um aquecimento do material, né? Isso. Vamos lá. Pela lei da termodinâmica, né? Quando nós temos a aplicação desse carregamento, promovendo essa deformação no material, inclusive do ponto de vista microscópico, né?
você tem também a liberação de calor. Isso é fato. O material aquece, ok? No caso de um metal, quando ele rompe localmente, onde surge ali o que nós chamamos de fenômeno da estricção ou empescoçamento. Tá? Porque, evidentemente, por melhor que tenha sido feita a confecção do objeto, do corpo de prova, ele apresenta uma certa heterogeneidade, geralmente associada a imperfeições, microfissuras, enfim, heterogeneidade. Então, em algum local do corpo de prova, ele vai romper. E antes de romper, há o que nós chamamos de fenômeno da estricção, onde há uma diminuição considerável do diâmetro localmente, formando uma espécie de pescoço, por isso que a gente chama de empescoçamento. Nessa região, depois que ocorre a ruptura, imediatamente depois do ensaio, se você pega nela, ela está bastante aquecida. Bastante aquecida. Certo? Então, há, assim, uma liberação de calor. Então, do ponto de vista energético, para certos níveis de tensão, não há um balanço energético no que diz respeito ao comportamento puramente mecânico da peça. Ou seja, a força mecânica que atua externamente ao objeto, ela não só promove ao objeto deformações elásticas e acúmulo de energia na sua modalidade elástica, que seria energia potencial elástica, né? Parte desse trabalho realizado pela carga externa é transformado em energia térmica, certo? Na forma de calor. Então, não há um sistema mecânico que nós chamamos, do ponto de vista mecânico, conservativo, né? Onde há um balanço energético entre o trabalho realizado pelas forças externas aplicadas ao corpo de prova e a energia acumulada por esse corpo de prova na sua modalidade elástica, né? Que nós chamamos de energia potencial elástica, certo? Que quando se trata de molas seria o meio da constante de mola vezes o alongamento ao quadrado. Ok? Então, de fato, há uma liberação de calor. No entanto, assim, nós desprezamos, geralmente desprezamos essa liberação de calor ou essa transferência de energia mecânica para energia térmica quando da análise de estruturas de materiais, pelo menos para boa parte das estruturas, chamadas estruturas convencionais. Mas vamos lá. No que diz respeito ao ensaio, de fato, a temperatura, e principalmente certos tipos de materiais, como é o caso do polímero, são bastante sensíveis à temperatura. Tanto as propriedades elásticas, que seria o módulo de Young, o módulo de elasticidade, como as de resistência. Tá? A depender do material, você tem uma maior fragilidade, uma maior sensibilidade à temperatura. Então, na realização do ensaio de tração, essa componente aí que define o ambiente que esse ensaio está sendo realizado, que é a temperatura, ela é importante. Principalmente a depender do material que está sendo ensaiado. Tá? Então, é uma variável que precisa ser considerada. Geralmente, você tenta realizar esse tipo de ensaio a temperaturas, né, não dá temperaturas ambientes, e a depender de cada norma, né, você pode ter, e a depender também do material, você tem recomendações de temperatura do laboratório, né, que precisam ser controladas para que haja essa caracterização do material de forma padronizada, né, que esse é o objetivo das normas, padronizar o ensaio, de tal forma que pessoas de diferentes regiões possam obter resultados semelhantes, né? Quando se trata, por exemplo, do concreto, uma componente importantíssima nos ensaios aplicados ao concreto é a forma em que você confecciona o corpo de prova.
Então, quando você confecciona um corpo de prova de concreto para o ensaio, no caso de compressão, que é o mais comum, não seria ensaio de tração, mas de compressão, as normas padronizam em quantas camadas no corpo de prova cilíndrico você deve lançar o concreto, qual o tamanho ou dimensões da haste que você vai utilizar para promover, né, a agitação ali do teu concreto e de forma que ele preencha todo o teu corpo de prova, enfim. Tudo isso precisa, de fato, ser padronizado nos ensaios para que você não tenha um comprometimento aí da forma em que eles são feitos na resposta que você vai obter. Respondi a tua pergunta, Jonas? Sim, enquanto estava falando, eu fiquei imaginando nisso, que principalmente quando falou a questão da padronização, né, que isso reduz muito porque se, por exemplo, se for setado lá na máquina, né, por exemplo, a força, como é a variação da força, né, o DF, sim, perfeito. Isso aí perfeito. É muito importante, porque se o DF for o mesmo para todos os ensaios e se garante que foi feito na temperatura inicial do laboratório do ambiente lá a mesma, então, a princípio, todo mundo vai sofrer a mesma, né, para o mesmo corpo, o mesmo material. E tudo isso tem que ser registrado, tá? Sim, sim. Tem que ser registrado. Você tem máquinas hoje em dia, Jonatas e demais, as mais comuns, as mais antigas, elas só apresentavam o que nós chamamos de controle de carregamento, né? O que é que isso significa? Que a tua máquina ela só tinha capacidade de, ao longo do ensaio, adicionar carregamento. Isso, para alguns materiais, é muito ruim, porque, em boa parte das vezes, é interessante também que a gente pegue um trecho do gráfico tensão-deformação, onde há um decaimento do nível de solicitação que o corpo de prova é capaz de suportar, né? E essa parte descendente da curva, ela não é capturada por esse tipo de máquina. Então, as máquinas mais modernas, elas controlam não a força aplicada, mas o alongamento, tá? E para cada nível de alongamento ou deformação que é aplicado ao corpo de prova, você vai ter um nível de força ou de tensão associado. Tá? Obrigado. Beleza. Eu vou apresentar aqui um videozinho que eu não tive oportunidade, infelizmente, de legendá-lo, tá? Ele é em inglês. Ele mostra basicamente como é feito o ensaio de tração em corpo de prova metálico, tá? E logo na sequência a gente vai discutir mais um pouco como seriam esses gráficos de tensão e deformação para diferentes tipos de materiais. Se ao invés de um metal tivéssemos um vidro, tivéssemos uma cerâmica, tivéssemos uma borracha, tá? Cada tipo de material vai apresentar um gráfico de tensão e deformação distinto, tá bom? Então, eu não vou poder falar durante o vídeo, porque o Zoom não me permite, fica muito confuso. Você não consegue nem ouvir o vídeo direito, nem eu falando. Então, durante o vídeo eu não vou poder comentar, mas depois do vídeo eu comento, tá? Então, me permita compartilhá-lo. Mais alguma dúvida antes que eu passe aqui o vídeo? Não? Então, beleza. Então, vamos lá. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen.
Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luder strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength RM. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio.
By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second tensile test, a material without yield point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. The test piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. It is cylindrical, with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start. The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic behavior of the material. But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs there. As a common substitute for the yield strength, the 0.2% proof strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 mm, the result is 0.2 mm. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 mm of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength, Rp 0.2, is equal to Fp 0.2 divided by the original cross-sectional area S0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Esse é um inglês britânico, né? Provavelmente. Sotaque bastante forte. Mas foi o melhor vídeo que eu encontrei, eu tive a oportunidade de encontrar na internet, tá? Ele mostra claramente, num ambiente de laboratório assim, bastante limpo, assim, bastante limpo, né? Como o ensaio de tração seria feito para dois corpos de prova, né, metálicos, um de aço com baixo teor de carbono e outro de alumínio, tá? O aço com baixo teor de carbono mostra claramente o fenômeno de escoamento, tá? Ele não ficou tão bonitinho aqui quanto no meu gráfico, né? Ele apresenta uma tensão de escoamento, né, que define o fim do comportamento elástico do material e uma queda abrupta até o famoso patamar, tá? Até o famoso patamar. Então, o gráfico tensão-deformação do aço com baixo teor de carbono, ele nos permite ver boa parte dos elementos que eu havia apresentado anteriormente, tá? Ele não comenta muito sobre a diferença que há entre limite de proporcionalidade, que é até onde vale a lei de Hooke, e o limite elástico. São diferentes, mas são muito próximos, tá? Na verdade, ela associa a tensão de escoamento à tensão em que
finaliza ali o comportamento não só elástico, como também finaliza o comportamento em que o comportamento associado, né, à lei de Hooke, onde há uma proporcionalidade linear entre tensão e deformação. Tá? E isso é muito comum, realmente, na prática. As tensões limite de proporcionalidade, limite elástico e a tensão de escoamento, elas são muito próximas, né, para os materiais, assim como é o caso do aço com baixo teor de carbono. Tá? Ela apresenta a tensão de resistência, que é a tensão máxima que o corpo de prova pode estar sujeito, a tensão de ruptura e mostra o fenômeno de empescoçamento ou de estricção que eu havia me referido, né? Que é aquele fenômeno localizado, onde ali ocorre a ruptura do material. Tá? É ali que depois do ensaio, ao encostar a mão, nós percebemos claramente ali a liberação de calor. Tá? É naquela região onde há uma concentração de tensão. Ok? Uma concentração de tensão porque o material apresenta localmente uma diminuição considerável da área, e havendo essa diminuição considerável da área, você também teria, para o mesmo nível de força, um maior nível de tensão. Tá? Então, aquele primeiro material seria um aço com baixo teor de carbono, o segundo foi um alumínio. Tá? No caso do alumínio, assim como aços com maiores teores de carbono, o fenômeno do escoamento ele não aparece de forma tão evidente, que estaria também associado ao comportamento plástico do material. O comportamento plástico seria aquele em que, uma vez retirado o carregamento, a peça não mais volta à configuração inicial. Ela perdeu a sua capacidade de voltar às suas dimensões iniciais, ou seja, não apresenta mais o comportamento elástico. Aí, nesse caso dos metais, nós geralmente afirmamos, né, que nós temos, nesse caso, um comportamento plástico, onde, quando da retirada da força aplicada, o objeto não mais volta às suas dimensões iniciais. Tá? No caso do alumínio, o fenômeno da estricção também não ficou tão evidente. Nesse ensaio, vocês puderam verificar que o corpo de prova ele apresenta uma área que nós chamamos de área útil, que seria a área cilíndrica com área constante, e as cabeças, né, que são utilizadas para fixar o corpo de prova na máquina. Tá? Essa fixação pode ser feita por meio de cunhas tripartidas, tá? Pode ser feita utilizando o flange, que é aquele aumento de diâmetro ali, onde você apoia, né? Apoia a cabeça do corpo de prova na máquina, ou tal como ele fez nessa máquina específica, né? Ele utiliza aquela rosca ali, né, para prender a cabeça às extremidades da máquina. Além disso, ele fez questão de mostrar um elemento importante no ensaio de tração, que seria o extensômetro. O extensômetro ele é fixado nas extremidades, não da cabeça, mas da área útil. Tá? E mede o alongamento na área útil. Tá? O alongamento na área útil. O extensômetro lhe permite avaliar o quanto de comprimento ali, ou quanto variou o teu comprimento ao longo do ensaio. Tá? E os gráficos que foram plotados foram aqueles gráficos iniciais, que caracterizam o corpo de prova, que é força versus alongamento. E em determinado momento, ele define, né, as tensões associadas, né, ao limite elástico, que ele confunde aí com a tensão de escoamento, né, que é muito comum ser feito isso na prática, e as tensões associadas à máxima resistência apresentada pelo material, tá? Que seria a nossa tensão máxima. Tá? Eu gostaria de apresentar, ou voltar ao nosso quadro,
para apresentar algo que talvez explique o porquê da tensão de ruptura ser inferior à tensão máxima, que não seria a nossa tensão de resistência, tá? Beleza. Então, nós temos aqui uma tensão máxima, que seria a tensão de resistência, maior do que a tensão de ruptura. Usando apenas nossa intuição física, né? A sensibilidade física, era de se imaginar que a tensão de ruptura devesse ser superior à tensão máxima. E, de fato, ela é. No entanto, isso acontece quando nós adotamos uma definição alternativa para a tensão. Ao invés de definir tensão como força sobre a área inicial, nós definimos tensão como força sobre a área final, ou a área corrente apresentada pelo corpo de prova. Vamos chamar isso aqui de tensão σV, tá? Essa tensão, que é definida como força sobre a área inicial, nós associamos a ela a definição, né, ou a terminologia, tensão de engenharia. Enquanto que essa tensão aqui seria aquilo que nós chamamos de tensão verdadeira, tá? Que seria a tensão que efetivamente está ocorrendo na peça ou no corpo de prova. Por quê? Porque a definição de tensão é força sobre área. Então, se devido ao efeito Poisson há um decréscimo na área, esse decréscimo na área também vai afetar a minha tensão. Então, o conceito de tensão verdadeira, ao invés de utilizar a área inicial, utiliza a área final do corpo de prova, tá? Então, se ao invés de traçarmos aqui o diagrama tensão-deformação, usando o conceito de tensão de engenharia, usarmos o conceito de tensão verdadeira, o gráfico tensão-deformação seria mais ou menos esse aqui. No início, você tem praticamente uma coincidência entre os gráficos, tá? Essa diferença passa a ocorrer quando começa a surgir, principalmente ali, o fenômeno do empescoçamento, tá? Ocorrendo a ruptura nesse ponto daqui. Ok? Nesse ponto. Então, no gráfico alternativo, onde nós utilizamos o conceito de tensão verdadeira ao invés de tensão de engenharia, não há a tensão máxima, ou a tensão de resistência, mas apenas a tensão de ruptura, que de fato é a máxima tensão que pode estar sujeito ao material, que o leva à ruptura. Tá? Aí alguém pode aqui perguntar ou questionar. Então, professor, ao invés de usar a tensão de engenharia, por que nós não utilizamos a tensão verdadeira? A primeira razão é calcular ou avaliar a tensão de engenharia é um pouco mais simples, né? Porque você não precisa acompanhar, né, a variação do diâmetro ao longo do ensaio de tração. Perceba que aquele extensômetro que for utilizado, ele lhe permite avaliar o alongamento, mas não a variação do diâmetro, tá? Então, assim, avaliar essa variação de diâmetro não é uma tarefa necessariamente simples, tá? Embora ela seja necessária e nós vamos apresentar isso na próxima aula. Mas, no primeiro momento, para obter o diagrama de tensão-deformação não precisaria. Pelo menos esse diagrama de tensão-deformação que utiliza o conceito de tensão de engenharia, tá? Um outro aspecto que deve ser levado em consideração, na vantagem, né, de se utilizar o conceito de tensão de engenharia ao invés de tensão verdadeira, é uma questão estatística. E qual seria ela? Essas características aqui de resistência ou de tensões limites
né? Utilizando a tensão de engenharia, que seria a tensão limite de proporcionalidade, tensão limite elástico, tensão de escoamento e tensão máxima, ou tensão de resistência, elas não variam muito no ensaio de tração. Isso significa o quê? Que se eu repito esse ensaio algumas vezes, 28 vezes, 30 vezes, né? Ou seja, eu repito isso para 28 corpos de prova, que vão precisar ser confeccionados, né, com o mesmo material, essas características mecânicas do material obtidas a partir do ensaio de tração não mudam muito. No entanto, há uma característica ou uma propriedade obtida a partir do ensaio de tração que muda significativamente, né, de um corpo de prova para outro, que é essa tensão daqui, que é a tensão de ruptura, que é a mesma tensão de ruptura, né, avaliada com um valor distinto, né, a partir do conceito de tensão verdadeira. Por quê? Porque esse valor aqui, ele é bastante sensível à presença de imperfeições, de microfissuras, né, do fato do teu corpo de prova não ser necessariamente, né, ou não apresentar, do ponto de vista geométrico, dimensões perfeitas, né, com diâmetros constantes ao longo de toda a altura. Enfim, do ponto de vista estatístico, há uma menor repetitividade, né, desse valor aqui em relação aos demais. E são mais bem comportados. São menos sensíveis às imperfeições que estão presentes no teu corpo de prova. Então, a título de norma, né, de um projeto de estruturas ou de materiais, essas outras grandezas aqui são mais utilizadas do que a tensão de ruptura. Pelo ponto de vista estatístico, elas são mais representativas, elas se repetem mais, né? Elas não são tão sensíveis às imperfeições que estão presentes, necessariamente, no teu corpo de prova, como é o caso da tensão de ruptura. Tá? Então, opta-se, de fato, geralmente, por utilizar, ao invés da tensão verdadeira, que além de ser mais difícil de ser avaliada, né, também não nos permite obter a tensão de resistência, a tensão máxima. Tá? Só nos permitiria obter, associada à resistência, a tensão de ruptura, tá? Que é menos representativa do comportamento do corpo, do objeto, do material, melhor dizendo, do ponto de vista estatístico. Tá? Gente, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Agora sim, eu gostaria de adicionar, para finalizar a nossa aula, como seria esse gráfico de tensão-deformação para outros tipos de materiais, tá? O Coelhinho tá recebendo uma capinha. No caso de um vidro ou de uma cerâmica, o diagrama tensão-deformação seria mais ou menos isso aqui, ó. Apresenta, né, um comportamento elástico linear, né, regido pela lei de Hooke, até a ocorrência abrupta de uma ruptura, certo? Então, um material que nós denominamos de frágil, ele se deforma muito pouco até ocorrer a sua ruptura ou até promover o colapso de um elemento estrutural confeccionado por esse tipo de material.
Então, diferentemente do aço, né, e dos metais de forma geral, o vidro, as cerâmicas, elas são frágeis, tá? Elas são frágeis. Vixe, eu até acabou de falar todinho. No caso das borrachas de alguns polímeros, eles apresentam um comportamento elástico, apresentam uma certa ductilidade, né? Uma certa ductilidade. No entanto, em nenhum momento assim, da curva tensão-deformação, para as borrachas e boa parte dos polímeros, você tem o comportamento do material regido pela lei de Hooke, tá? Que só vale no trecho, né, do diagrama tensão-deformação, onde há uma proporcionalidade linear entre tensão e deformação, tá? No caso, os materiais frágeis, cerâmicas e vidros, o diagrama de tensão e deformação seria mais ou menos esse daqui. No caso de uma borracha, de alguns polímeros, você apresenta um diagrama de tensão e deformação em que o material, apesar de estar em boa parte, né, desse diagrama no regime elástico, o que é que significa o regime elástico? Se eu descarrego ou tiro a força aplicada, ele volta à configuração inicial. Apesar de estar no regime elástico, ou o material apresentar o comportamento elástico, não vale a lei de Hooke, tá? No caso dos materiais frágeis, cerâmicos, vidros, né? Você tem aqui na tração, ou para o ensaio de tração, um comportamento relativamente frágil. O material se deforma pouco e até o ponto de apresentar rupturas, né, que promoveriam aí, né, o fim do ensaio de tração e o colapso do corpo de prova confeccionado com esse material. No caso das borrachas, de boa parte dos polímeros, ele não apresenta necessariamente um comportamento frágil, mas em nenhum momento do diagrama de tensão-deformação você tem uma relação elástica linear entre tensão e deformação, né, regida aqui pela lei de Hooke, tá? Você tem esse comportamento, em boa parte do teu diagrama, elástico não linear, tá? Elástico não linear. Os metais, de forma geral, eles são ditos dúcteis. O que seria um material dúctil? Seria aquele que se deforma muito até ocorrer a ruptura. Seria uma característica distinta, contrária ao comportamento frágil, que seria aquele material que se deforma pouco, né? E já leva, né, ao fenômeno da ruptura da peça ou do teu corpo de prova, tá? Então, a fragilidade seria uma propriedade contrária à ductilidade, que seria a capacidade do teu material se deformar até ele se romper, tá? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né, do concreto armado. O concreto armado é um material heterogêneo em que você combina o aço com o concreto. O concreto, por ser um material cerâmico, ele é frágil à tração, tá? Ele já apresenta fissuras, né, para níveis de tensões assim, não muito consideráveis, né? Além disso, o material frágil, do ponto de vista estrutural, ele apresenta uma inconveniência do ponto de vista da segurança, tá? Por quê? Porque ele leva a estrutura à ruptura, ao colapso, sem avisar, ou sem
que a estrutura apresente grandes níveis de deformação, a ponto do usuário observar que alguma coisa está ocorrendo de errado e podendo se retirar ou sair daquele ambiente ali onde a estrutura está lhe promovendo abrigo, tá? Então, no casamento concreto com aço, que seria o nosso concreto armado, você tem um material frágil combinado a um material dúctil, que seria o aço, promovendo uma certa ductilidade à estrutura, tá? Então, mesmo que o concreto apresente fissuras, ou um nível de fissuração considerável, você tem ali o aço cumprindo um papel importante de promover uma certa ductilidade, de forma que aquela peça de concreto armado se deforme consideravelmente antes do colapso, antes da ruptura que levaria a estrutura ao colapso. Tá? Então, o aço, ou o reforço de aço no concreto, ele vem justamente com o propósito de atribuir à peça confeccionada com concreto armado uma certa ductilidade, tá? Além de aumentar a sua resistência, necessariamente, ok? O casamento concreto com aço tem outras conveniências. Um outro aspecto interessante desse casamento é que o aço e o concreto apresentam coeficientes de expansão térmica semelhantes. Isso é muito importante, porque, havendo uma variação térmica, esses dois materiais eles tendem a se expandir ou apresentar variações de comprimento semelhantes. E isso é muito importante quando você tem dois materiais trabalhando juntos, tá? De tal forma que um fique, né, preso ao outro, né? Há uma interface ali entre o material aço e o concreto armado, tá? Há uma aderência que nós admitimos ser perfeita entre esses dois materiais. E se caso um expandisse mais do que o outro, isso seria muito inconveniente, porque geraria tensões aí sem a necessidade de termos carregamentos aplicados, só por conta da variação térmica, tá? Um outro aspecto importante desse casamento concreto com aço é o fato do concreto ser um meio alcalino e promover uma proteção ao aço, que é um material que, na presença de umidade e com pH alto, estaria mais sujeito ao fenômeno da oxidorredução, que seria a famosa ferrugem, tá? Que promoveria aí a degradação do teu aço, tá? Mas, enfim, para a aula de hoje, era isso que eu gostaria de apresentar, né? A lei de Hooke, aplicada, né, classicamente às molas, né, tal como é feito na física newtoniana. A extensão desse conceito, né, da aplicabilidade da lei de Hooke para corpos de prova, inicialmente metálicos, tá? Seja um aço, um alumínio, tá? Um cobre, enfim. Apresentei aqui o famoso diagrama tensão-deformação, em que, ao invés de você relacionar força com alongamento, você relaciona tensão com deformação, onde a força é medida por unidade de área, onde ela é aplicada, seria o conceito de tensão, e a deformação seria o alongamento por unidade de comprimento, né? Então, relativizam, né, as forças e os alongamentos com as dimensões do corpo de prova. E com isso, ao invés de você, no ensaio de tração, caracterizar o corpo de prova, você caracterizaria o material que é utilizado na confecção do corpo de prova, que tem o objetivo da realização do ensaio de tração, tá? Caracterizar o material, mas não o corpo de prova, tá? Mencionei aqui da necessidade de utilizarmos normas e realizarmos esse ensaio de forma mais padronizada possível, considerando taxa de carregamento, dimensões do corpo de prova, a forma em que esses corpos de prova são confeccionados, temperatura ambiente, de forma que a temperatura também não afete, principalmente certos tipos de material que são mais sensíveis à temperatura, né, no que diz respeito às suas propriedades mecânicas, tá, que são afetadas pela temperatura.
Tive a oportunidade de mostrar um ensaio de tração, tá? Por meio do vídeo aí que eu compartilhei com vocês. E no final aqui, eu tive a oportunidade de apresentar alguns diagramas de tensão para diferentes materiais, né? Cerâmica, vidro, uma borracha. Para as borrachas e alguns polímeros, infelizmente, apesar de apresentarem comportamento elástico, seria um comportamento chamado elástico não linear, onde, infelizmente, a lei de Hooke não é válida, tá? Não aplicamos ou não podemos aplicar a lei de Hooke, ok? E no final, eu apresentei para vocês o conceito de ductilidade e de fragilidade, que são características opostas, assim como a rigidez é uma característica oposta à flexibilidade, tá? Quanto mais rígido for o material, maior seu módulo de elasticidade. Menos suscetível à deformação, ou menos deformações apresentará o material quando sujeito a um determinado nível de tensão, tá? Então, a rigidez estaria associada, né, à propriedade módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido o material. A ductilidade seria a deformação que levaria o material à ruptura. Quanto maior o nível de deformação que leva o material à ruptura, mais dúctil o material, tá? Mais ele se deforma antes de se romper, que é uma propriedade importante para as estruturas de forma geral, tá? No caso dos materiais frágeis, como as cerâmicas e vidros, eles se rompem sem haver o fenômeno do escoamento e sem haver níveis consideráveis de deformação. Então, são materiais frágeis e que, na maioria das vezes, são combinados ou podem vir a ser combinados com materiais dúcteis para que sua aplicação ocorra do ponto de vista estrutural, né? De forma que esses materiais cumpram uma função estrutural numa edificação ou numa máquina, tá? Mecânica de forma geral. No caso dos elásticos e de alguns polímeros, né? Das borrachas e dos polímeros, apesar de eles apresentarem um comportamento elástico, esse comportamento não é necessariamente elástico linear, ou seja, não satisfaz a lei de Hooke. Ok? Então, na aula de hoje, era isso que eu gostaria de apresentar. Na próxima aula, nós continuamos aí, focados um pouco mais no efeito de Poisson, em uma outra propriedade, que nós chamamos de coeficiente de Poisson. E também nós vamos avaliar como o material se comportaria quando sujeito a uma tensão de cisalhamento, né, que promove deformações angulares ao invés de deformações normais, como é o caso, né, do ensaio de tração. Tá?